dia, graça e paz, manhã de terça-feira, que bênção podermos estar na presença do Senhor, de ter a palavra de Deus por alimento ao nosso coração. E para esta manhã de terça-feira, gostaria de deixar uma palavra no seu coração sobre vitória, os carros da vitória de Deus ao seu povo. Livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3, verso de número 8, assim está escrito na palavra do Senhor: acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor? Já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Meu querido irmão, minha querida irmã, você que nos acompanha por este canal do YouTube da Igreja Presbiteriana Floresta, que tem acompanhado sempre o programa Amanhecer com Deus, permita-me lhe dizer algo. Uma pergunta, ela tem muito mais peso quando ela faz referências a questões absolutamente inequívocas. Olha a maneira como que o profeta faz a sua argumentação por meio de questionamentos. Acaso estaria o Deus soberano, todo-poderoso, o Criador de todas as coisas, irado contra os rios? Seria possível conceber que Deus ele fosse tão desconecto assim? Porque se Ele é o Criador dos rios, seria possível Deus estar tão perturbado contra os mares, ao ponto de Deus transtornar a natureza das coisas, cuja ordem foi estabelecida por Ele mesmo na criação de todas as coisas? Quem estabeleceu o leito do rio, quem estabeleceu a direção em que o rio corre, sempre foi Deus. Você jamais viu alguma correnteza de rios ou dos mares contrárias à sua própria condição em que ela foi criada? Para pensar, por que Deus haveria de secar o mar se Ele não tivesse uma razão máxima que fosse o livramento da sua igreja? Essas referências que Abacuque está a fazer é justamente nos trazer à memória aquilo que Deus já fez para salvar o seu povo. Quando o vento de Deus soprou sobre o mar vermelho e a rota do mar se transformou e as águas se separaram e paredões de água se levantaram para que o povo passasse a pé enxuto, não tinha Deus um propósito de salvação para com seus amados? O povo, quando estava em peregrinação em direção à terra prometida, quando Deus faz com que o curso do rio Jordão fosse interrompido, para que o povo pudesse atravessar, o objetivo de Deus não era para com o seu povo, ou o problema de Deus era contra estes agentes da natureza? Olha que pergunta mais desconexa que Abacuque está fazendo. E é justamente para nos chamar a atenção e nos fazer lembrar que a intenção divina é justamente voltar-se para o seu povo. A afirmação por meio desses questionamentos que o profeta Abacuque está fazendo é que Deus, Ele não vai medir esforços para alcançar a sua vida, para mudar a sua história, para te livrar de um mal maior. Ele é Deus da salvação. Ele é o Yeshua HaMashiach. Ele é aquele que salva. Ele é o Deus do livramento. Ele é Deus conosco. Ele é Deus que se inclina para nós. Este é o nosso Deus. E esta é a palavra
que Abacuque encontra para nos fazer lembrar de fatos históricos, que Deus abriu o Mar Vermelho, que Deus forçou o Jordão a retroceder o seu curso, com o objetivo de dar aos cativos libertação, de trazer esperança ao que já estava desvalido, de dar uma nova chance a quem já estava condenado. Esta é a vitória que Ele tem para mim e para você, quando pela morte do seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário, nós passamos a ter a vida eterna quando nele cremos. Por isso, meu querido, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede no Todo-Poderoso, creia no seu Filho amado Jesus Cristo, que tem poder para salvar e também tem poder para curar. Que nós possamos clamar a Deus e fazer desse tempo de aflição que temos vivido o clamor do nosso coração, para que com humildade nós possamos nos achegar a Ele, nos prostrarmos diante dEle, arrependidos verdadeiramente das obras mortas na nossa carne, e clamar a Deus que nos livre do seu juízo vindouro. A sua justiça já se manifestou a nós por meio de Jesus Cristo, mas em breve o seu juízo chegará e julgará os vivos e os mortos. E para todos aqueles que estão em Cristo Jesus, a vitória sobre todo o mal. Por isso, meu amado, alcance esse favor bendito, que repouse na sua alma a paz de que o Filho de Deus, Ele é por ti. Boa terça-feira para você, um dia de excelência, que a graça e a paz do Senhor seja sobre ti. Shalom.